Sim, pessoal, no segundo reinado, continuando aqui, nós falamos da economia no segundo reinado, no segundo império, tá? Aliás, nós falamos da política, né? Vamos falar agora da economia no segundo reinado, como é que era a economia no segundo reinado. Observe na página 194 o mundo rural. O Brasil, nessa fase, ele já estava mudando a transição dele. Há muito tempo já se falava no café, que o açúcar já está havendo muita concorrência do açúcar, principalmente com o açúcar que era produzido já nas Antilhas e pelos holandeses, e também o açúcar da beterraba. A economia do açúcar já estava uma forte concorrência. E então a economia aqui do Brasil já estava voltada, esses produtores, já para o café. Tudo bem? Facinho. A economia já estava voltada para o café. E aí o café, professor, eles eram o nosso produto de economia, com a mão de obra já que era da escrava que vinha lá do pasto da cana-de-açúcar. A mão de obra escrava estava vindo para o café. Só que nesse período da economia no país, esse país 194, que o mundo agrícola acompanha aí, só que aqui no Brasil, Dom Pedro II, né, professor, criou-se para proteger mais aqui os produtos até então, criou o chamado uma tarifas Alves Branco, que era o ministro naquela época dele, Alves Branco. Criou-se uma tarifa Alves Branco, onde essa tarifa ela taxava os produtos importados que entravam aqui no Brasil. Os produtos para entrar no Brasil eram cobrados uma taxa de 30% caso esse produto não tivesse produção aqui. Ninguém produzisse esse produto aqui. E se o produto que fosse entrar aqui no Brasil, alguém aqui produzisse, alguém, né, professor, começasse, tinha aqui no Brasil, esse produto, a tarifa era cobrada 60%. Isso é chamado a tarifa Alves Branco. Tá, pessoal? Essa, essa forma bem aí de tarifa de Alves Branco desagradou e muito, né, a quem? A que país que mandava produtos para cá cada vez mais? Obviamente que era a Inglaterra. Desagradou demais a Inglaterra. Essa tarifa Alves Branco. Era para proteger os produtos nossos. E aí, nesse mesmo período aí, tá? Para proteger esses produtos nossos aqui, houve uma o maior crescimento um pouquinho da indústria ali, também com a era Mauá, onde Mauá começou a construir a estrada de ferro e alguns bancos. Porque agora começava, né, professor, a proteger nossos produtos. Só que a Inglaterra, desagradando, como eu falei, o que foi que ela fez? Criou-se uma lei, chamei de Bill Aberdeen, alguém chama Bill Aberdeen ou Bill Aberdeen, né? Que ele era esse, professor, que a Inglaterra fez? Era de era de capturar qualquer navio negreiro que viesse trazendo negro para cá. Estava proibido o tráfico negreiro para cá. Por quê, né, professor? Porque a Inglaterra tinha passado já pela Revolução Industrial e não era interessante que tivesse mão de obra escrava, e sim mão de obra assalariada. Para quê? Para que gerasse, né, renda, salário para comprar esses produtos. Criou-se Bill Arbid, onde qualquer navio negreiro que fosse capturado vindo para cá, né, professor, seria capturado e preso. Tudo bem? Professor, e o que foi que essa proibição, né, do tráfico negreiro para o Brasil foi cada vez dificultando a mão de obra nesses cafeicultores, tá? Vale lembrar que o café está em ascensão no Vale ali do Paraíba, que é no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, e depois mudou-se do Vale do Paraíba predominantemente no Oeste Paulista, em São Paulo, obviamente. Tá, pessoal? Esses são os maiores produtores de café nessa época. E aí criou-se nessa época aí, já que foi proibido o tráfico negreiro para o Brasil, criou-se chamada Lei Eusébio de Queiroz, né? Dom Pedro criou essa Lei Eusébio de Queiroz, aonde estava proibido o tráfico de negros para o Brasil.
era para corroborar, mas não deixou de existir nesse período aqui essa lei Eusébio de Queiroz. Depois da lei Eusébio de Queiroz, teve a lei do ventre livre. Que seria essa lei? Essa lei do ventre livre, onde os escravos que nascessem a partir daquela lei, ele ficaria à tutela do seu senhor a partir até 21 anos de idade. Depois de 21 anos de idade, aí sim, ele podia ser livre, mas ia pagar a indenização ao senhor, o senhor que era seu dono. Isso aí também é umas leis velhas contra a escravidão que não servia de nada, que era a lei do ventre livre, e também a lei do sexagenário, onde o escravo completasse 60 anos, ele estava livre. Obviamente que isso aí não dava certo, porque o escravo, a vida útil do escravo, nós sabemos, trabalhando arduamente, não chegava a 40 anos de idade, quando os seus trabalhos e má alimentação. Isso aí são as leis que vieram aqui a partir dessa lei da Inglaterra, que é Bill Harbin, que ali proibiu o tráfico negreiro para cá. Professor, proibido todos esses tráficos negreiros, proibir essas leis, apesar de na real das condições não favorecer nada aos escravos, mas cada vez mais estava ficando a mão de obra escrava muito cara e muito difícil vir para o Brasil, né, professor? O que aconteceu, né? Aí sim começaram observe aí, começaram a incentivar a vinda de imigrantes para cá. O rei também, Dom Pedro II, criou a lei chamada Lei de Terras, aonde estava proibido você cercar a terra, chamada terra devolutas. Para você ter terra agora, você tinha que comprar da coroa, tinha comprado de Dom Pedro II. Isso aí foi um surto, começou um surto industrial, aonde aquelas pessoas tinham que começar a comprar essas terras. Os imigrantes que vieram para cá com a intenção de enriquecer nessas novas terras, eles não tinham condição nenhuma de crescer, porque o dono dessas fazendas de café, ele custeava a passagem, a vinda desses imigrantes para cá, que geralmente era da Alemanha e da Itália, fugindo das guerras na Europa e dos processos de unificação lá, vinham para cá com o objetivo de enriquecer. Já chegaram endividados e sempre eram endividados. Mas só que era uma classe mais esclarecida, né, professor? Diferente dos escravos. Isso aí vai gerar outros movimentos que a gente vai ver mais na frente, de independência e tudo mais. Tudo bem? Então, professor, esse mundo rural, da página 194, do café. Depois o café, nosso principal produto, que foi no Vale do Paraíba, depois no Oeste Paulista. Isso aí também nós vimos aqui nesse período do segundo reinado, que é nosso principal produto, que era o café. Beleza? Houve esse pequeno surto industrial a partir do momento dessas tarifas Alves Branco e também com a era Mauá. Tá, pessoal? Do Barão de Mauá. Beleza? Nessas aulas, na próxima aula, nós continuaremos também falando de segundo reinado, segundo império, aonde a gente vai ver as questões da derrota, da queda do segundo reinado, as questões políticas, as questões, né, religiosas que ficaram contra o imperador Dom Pedro II, que foi uma briga entre a maçonaria e também a Igreja Católica, e enfraqueceu o imperador Dom Pedro II, e os senhores cafeicultores também, com a abolição da escravatura, também enfraqueceu o Segundo Império, e a questão dos militares na Guerra do Paraguai também enfraqueceu esse Segundo Império. Vamos ver isso aí no segundo vídeo, na próxima aula, próxima semana. A queda do Segundo Reinado, tá? Que foi a questão, o apoio da Igreja Católica, que caiu, que foi uma questão da briga entre a maçonaria e a Igreja Católica, e também a questão dos militares na Guerra do Paraguai e a questão dos cafeicultores por conta, né, da abolição da escravidão, tá? Um abraço, vamos acompanhar no livro aí. Devagar, na próxima aula a gente continua o Segundo Império, que é muita informação, pessoal.